Veja que interessante o que ele nos ensina aqui. A palavra de Deus disse, né, que ele parou ali no Vale do Jacó. Ele estava perto de encontrar-se, de voltar à sua terra depois de 20 anos, encontrar seu irmão Esaú, e ele pensou: o que eu vou dar para ele, o que eu vou fazer, porque ele vai querer me trucidar. Um homem fugindo do seu passado, não consegue desvencilhar, por mais abençoado que ele sempre vai achar que algo vai acontecer de ruim com ele, ele não vai ter escapatória. O seu passado vai pegar ele pelas costas, o seu passado vai chegar nele. É um monstro que sempre está vindo ao seu encontro. Mas aí ele parou ali no vale do Jaboque. E é engraçado, né? Porque ele parou para lutar com o homem, mandou todo mundo sair e ficou sozinho ali. E ali tinha um homem, e a presença desse homem é o que a gente chama de teofania, né? Que é a presença do Deus visível de Deus invisível, a presença visível do Deus invisível. Naquele caso não era só uma presença, uma visão, mas era tangível, tanto que ele lutou com a presença do próprio Deus. Lutou com Deus. Não, vocês podem não saber, mas Jaboque significa lutar. A palavra Jaboque significa lutar. Aquele é o lugar que ele resolveu lutar com Deus, encarar Deus face a face, para se livrar das correntes do cárcere do seu passado. E ele lutou até o romper do dia. Tem muita gente que quer viver as promessas de Deus. Tem muita gente que quer viver onde Deus o colocou. Tem muita gente que quer ver acontecer literalmente aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Tem muita gente que sabe que precisa parar de fugir. Sem a motivação certa você não alcança. E a motivação certa é lutar com Deus, é encarar Deus face a face. Eu sempre gosto de falar, né, que eu aprendi: sem motivação não há sonhos, sem sonhos não há desafio, sem desafio não há luta, sem luta não há conquista, sem conquista não há progresso, sem progresso não há realização, sem realização não há admiração. Jacó não tinha admiração dele mesmo, porque ele ainda não tinha a motivação correta de lutar com Deus, encarar Deus face a face. Você tem tido essa motivação? Eu preciso encarar Deus face a face de uma vez por todas, para me desprender dos efeitos nocivos do meu passado, porque senão continuo agarrado nele. Eu não vou ser quem eu tenho que ser. Eu não vou viver o que eu tenho que viver em Cristo, se eu não me desprender, me desgarrar do passado. Outra coisa, ele não só teve a motivação certa de lutar. Para que você alcance essa dádiva de fato na sua vida, porque você não pode olhar para frente enquanto você está agarrado olhando para trás. Você tem um custo. Tem um custo. Não é fácil e de graça. Para você ser um homem desvinculado do seu passado e viver as promessas de Deus, tem um custo. Custou para ele uma coxa deslocada, custou para ele ficar coxo por esta vida, uma deficiência, uma debilidade física ou qualquer que seja, não tem problema diante da bênção de se desgarrar do passado. Essa coxa deslocada que o deixou manco, você fala assim: como é que eu posso ser abençoado se eu estou manco?
que foi o custo da sua bênção, ela tem um sentido. Por que o anjo? Por que Deus tocou a coxa disso? Por que deixou ele daquela forma? Porque a coxa do lutador é o pivô do seu equilíbrio, da sua sustentação. Um cara não pode lutar se ele não tem o pivô de firmar suas próprias pernas. E aquilo foi feito para que as forças naturais de Jericó pudessem estar enfraquecidas, para que ele pudesse sempre lembrar, né, que no futuro a sua total dependência de Deus. Um homem abençoado sabe que ele não alcança as promessas de Deus pelas suas forças, mas pelo próprio Deus. Que ele depende do Espírito Santo, que ele depende de Deus. O apóstolo Paulo falava, sempre pedia e suplicava pela bênção do Senhor a respeito de um mensageiro de Satanás, que poderia ser uma enfermidade, alguma coisa parecida. E a resposta que ele teve sempre foi: a minha graça te basta. E aí ele aprendeu: quando eu sou fraco em mim, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, eu tenho que ser fraco em mim mesmo, eu tenho que me livrar das minhas próprias forças para viver as forças daquele que tudo pode. Quando eu estou forte em mim mesmo, estou fraco. Quando eu estou fraco em mim mesmo, estou forte espiritualmente. Quando eu estou cheio de mim, estou vazio de Deus. Quando eu estou vazio de mim, estou cheio de Deus. É simples, é simples, né? Outra coisa importante, né? Que se bastasse a motivação correta de lutar, de encarar Deus face a face, ele ficou só. É uma coisa pessoal. Não chamou auditório, não chamou plateia. É eu e Deus. Ele sabe que tem um custo. E esse custo pode vir de várias maneiras, até que você saiba que as suas forças foram enfraquecidas para que a força de Deus se aperfeiçoasse em você. Agora ele tem a perseverança, né? Mesmo diante daquela coisa, ele agarrou e agarrou. O anjo disse: eu não saio, eu não te largo enquanto não me abençoares. O cara passou a noite inteira lutando até o raio do dia. Eu não te largo enquanto não me abençoares. Perseverou, buscou, né? Enquanto não me abençoar. Quanto de perseverança nós temos? Aquele que perseverar até o fim será salvo, assim diz a palavra de Deus. Queremos ser sombra para os outros, mas não temos raiz em nós mesmos. Temos que perseverar, lutar. O cara estava lá, já com a coxa deslocada, e ele agarrou com todas as forças: eu não te largo enquanto não me abençoares. Olha o quanto ele estava determinado a encarar Deus face a face, a se livrar do passado e poder voltar para a sua terra sem receio, sem medo, poder encarar a sua realidade e se apossar das promessas de Deus. Quando você tem perseverado para isso? Desistimos fácil, logo achamos custoso demais, logo achamos uma justificativa, falamos para nós mesmos: não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Logo na primeira tribulação, na primeira distração, já começa a esquecer. Agora eu quero a minha vida dessa forma. Aí ficamos chorando: por que as coisas não acontecem comigo? Eu não sei o tempo que você vai demorar para poder alcançar as promessas de Deus. Aqui Jacó demorou 20 anos para voltar para a sua terra, para voltar para o lugar onde Deus determinara para ele, para parar de fugir. Eu não sei o tempo,
demora. Mas eu sei que a hora é de você lutar e perseverar, lutar com Deus até que você não tenha mais a influência do passado, até que você se livre de todas as prisões, de todos os cárceres, de todas as correntes do passado. Às vezes a gente fica pensando, oh Deus, eu tenho medo porque lá atrás aconteceu isso, ó Deus, eu tenho medo de viver aquilo de novo, ó Deus, eu tenho medo de fazer aquilo de novo. Tem muita gente vivendo com medo do presente por causa do passado. Ele acha que esse medo é justificável. Não! Você tem que se livrar disso. Você tem que encarar Deus face a face. Você tem que lutar com Deus. Não importa o que vai te acontecer, vindo de Deus é bênção. Você tem que perseverar. Não adianta ficar resmungando, justificando, tagarelando, murmurando, dizendo, questionando. Até quando? Porque tudo que a maioria de todas as coisas que você vive no presente está vindo de um passado que não foi apagado, que não foi rompido, que ainda está te influenciando e que você está fugindo o tempo todo e nem percebe muitas vezes, nem percebe.